Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é resposta de Deus para algumas pessoas em específico. E sem demora, eu quero começar lendo aqui em 1 Samuel. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e esteve ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O Senhor tem te chamado já faz um tempo, mas você ainda não tem dado a resposta certa que o Senhor espera. O Senhor tem te chamado e, ao invés de você ir em direção ao Senhor, você tem ido em direção oposta. Você até tem escutado o Senhor te chamar. O problema é que você não tem discernido que esta situação que você tem vivido, que estas circunstâncias ao qual você está sendo encaminhado, é um convite do Senhor para a sua vida. E ao invés de você ir em direção a Ele, você tem ido em direção oposta. Então o Senhor te chama, você escuta e não discerne, você não tem discernido que é a voz do Senhor. Porque você está indo em direção oposta, porque você tem estado distraído, porque você não tem estado com seus ouvidos espirituais atentos para ouvir o chamado do Senhor. A sua vida ela está em um círculo e parece um círculo vicioso que as coisas não fluem, que as coisas não saem do lugar, e você tem se perguntado: por que tem acontecido isso comigo, meu Deus? O que acontece? Eu não entendo. Acontece que o Senhor, Ele tem tentado chamar a tua atenção, mas você não está percebendo isso. Acontece que a resposta que você tem dado diante do chamado do Senhor tem te levado para outro lugar, tem te levado e tem te impedido de avançar para um próximo nível, para um próximo ciclo que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor chamou a Samuel, e Samuel correu para Eli, porque a palavra vai dizer que Samuel, ele era muito jovem, ele era um menino e ele não conhecia ainda, pois o Senhor ainda não tinha se revelado a ele, porque naquele tempo era muito escasso as visões e a profecia. Era um tempo de muita escassez da voz de Deus, porque Israel estava vivendo um declínio espiritual. A palavra vai dizer que a lâmpada estava quase se apagando. Mas antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor resolveu se revelar a Samuel. Talvez a sua vida hoje, você observa e diz: Senhor, eu não sou a sombra do que eu já fui. A minha lâmpada está se apagando. Eu já não tenho a unção como outrora. Eu não tenho a intimidade com o Senhor que eu tinha antes. Eu estou cada dia mais me vendo mais fria espiritualmente, mais frio espiritualmente. Eu estou esfriando, Senhor. Mas então, antes que essa lâmpada se apague, você não vai deixar essa lâmpada se apagar. Antes que ela se apague, eu estou aqui para te dizer: o Senhor está te chamando. O Senhor, Ele tem coisas novas, ciclo novo, revelação nova para a tua vida. Mas você não tem conseguido discernir o chamado. Quando o Senhor tem te chamado, você tem ido em direção oposta. Veja bem, o jovem Samuel ele foi até Eli, porque ele não conhecia a voz de Deus. É necessário que para você
para que você entenda a voz de Deus, você precisa conhecer a voz de Deus. E para conhecer a voz de Deus, você precisa aprender a se relacionar de novo com Deus. Como lá no início, você precisa ter mais tempo com Deus. Você precisa voltar a sua atenção para Deus, para o relacionamento com Deus de novo. Quantas vezes for necessário. Não importa se lá no passado você já viveu o auge da sua vida espiritual. O Senhor está dizendo que está te chamando. E você precisa voltar de novo os seus ouvidos e prestar atenção no chamado do Senhor. Samuel correu para o profeta Eli. Você tem corrido para algumas pessoas, mas acontece que essas pessoas, elas podem te instruir. Os seus líderes, pessoas que Deus tem colocado no teu caminho, elas podem e vão te instruir. Porém, você precisa responder a Deus. Você precisa responder. Eles não podem responder por você. Eles podem te instruir a responder a Deus. Mas só você pode dar a resposta a Deus. Não espere que o outro dê a resposta a Deus, que é você que tem que dar. Ele espera por você, num relacionamento íntimo e pessoal com Ele. O Senhor chamava Samuel, ele corria até o profeta Eli. O Senhor chamava Samuel, ele corria até o profeta Eli. Mas então ele foi instruído de como ele deveria responder ao Senhor. E somente na hora que ele disse, fala Senhor, que o teu servo ouve. Foi que então o Senhor não só chamou Samuel, a palavra diz que o Senhor veio. O Senhor veio, que era uma visão, o Senhor veio a ele para contar, para revelar a ele. Veja bem, enquanto ele não deu a resposta certa ao Senhor, o Senhor não revelou a ele o que tinha para fazer. Enquanto você não der a resposta certa para o Senhor não vai te revelar o próximo nível, o Senhor não vai te elevar a um novo ciclo, o Senhor não vai revelar a você aquilo que Ele tem para fazer. Primeiro você precisa dar a resposta certa ao Senhor. E o Senhor, com muito amor, esperou Samuel aprender, a ser instruído. O Senhor, com muito amor, tem esperado você responder a Ele da maneira certa. Mas é tempo de você responder ao Senhor. O Senhor, Ele já tem usado pessoas, já tem instruído a sua vida. Ele já tem te alimentado. Já é tempo de você dar uma resposta ao Senhor. E dizer, fala, Senhor, eu estou aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Senhor, eu estou disposto, Senhor, a romper com esse ciclo, Senhor. Senhor, eu estou disposto a viver o novo do Senhor para a minha vida. Eu não vou mais buscar, Senhor, em atalhos. Senhor, eu não vou mais buscar em terceiros. Eu não vou mais esperar que os outros façam por mim aquilo que o Senhor entregou para eu fazer. Aquilo que o Senhor tem para mim. Aquilo que é a missão que o Senhor tem para mim. Aquilo que o Senhor espera de mim. Isso que o Senhor espera de você. Os planos do Senhor não vão ser frustrados. O Senhor está te dando a chance de participar daquilo que Ele está fazendo, mas Ele te escolheu para o propósito dEle. Se você disser não ao propósito dEle, você pode ter certeza que Ele vai escolher outra pessoa para cumprir o propósito dEle, porque os planos do Senhor não serão frustrados, de maneira nenhuma. Se você não clamar, se eu não clamar, as pedras clamarão. Eu sei, você tem lidado com insegurança, você tem lidado com incerteza, você tem lidado com incapacidade. Mas entenda, só te resta e te cabe obedecer. A nossa parte é obedecer. Eu sou humana como você. Eu lido com as mesmas frustrações que você lida. Eu lido com as mesmas situações em alguns níveis, né? Sempre estamos sendo provados e testados. E a nossa maior dificuldade, nosso maior desafio somos nós mesmos, é o nosso eu, é lidar com a autossabotagem. Mas há um convite do Senhor e nós temos que responder a Ele. E eu escolhi responder sim para o Senhor e passar por cima de tudo, sabe, das minhas limitações, dos meus medos, dos meus receios, das minhas debilidades. E tenho cada dia buscado isso. Esse convite o Senhor te faz. Busque, passe por cima, sabe, da autossabotagem. Para de olhar para você, para de olhar para as suas limitações. Ele chamou, só obedece. Fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor.
apesar de mim mesma, apesar das minhas falhas, apesar dos meus medos, apesar das minhas inseguranças, sabe, das minhas inconstâncias. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Fala que eu estou escutando, Senhor. Fala, Senhor, que eu estou voltando os meus ouvidos para ti, Senhor. Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor. Mas se posicione. E o Senhor te revelará e fará aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Amém? Que o Senhor possa falar mais profundamente no seu coração.